Deus seja louvado. Hoje é dia 23 de maio de 2016. Deus trouxe a sua palavra no livro do profeta Isaías, capítulo 39. No meio da Bíblia Sagrada, livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Isaías, capítulo 39. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo. Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias, e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele: Que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: Porque haverá paz e verdade em meus dias. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, que habitas nos céus. Em nome do Senhor Jesus, estamos diante do Senhor para ouvir os teus conselhos, a tua palavra, o teu ensinamento. Ó Deus, fala conosco, nos ensina, nos corrija, nos transforma. Ó Deus da glória, trabalhe em todos os corações que vão ouvir a tua palavra, que seja o teu Santo Espírito a falar aos corações. Senhor Deus, receba esta oração do santo nome do Senhor Jesus. Amém. No momento da vitória, no momento da alegria, no momento em que vencemos, no momento em que estamos em paz, é nessa hora que o diabo ataca. Nesse momento em que Ezequias tinha vencido, em que Deus tinha lhe dado vitória, em que Deus tinha curado a sua enfermidade, mas o rei Ezequias não vigiou. Abriu as portas da sua casa para a Babilônia. Versículo 1 diz: Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. Você veja bem que o rei da Babilônia mandou cartas, mimos e um presente a Ezequias. A hora que Ezequias estava desapercebido, vitória, Ezequias estava no auge da sua vida, só vitória, desapercebido, recebeu cartas do rei da Babilônia e um presente.
um presente e uma carta. Foi o que Ezequias recebeu que destruiu a sua vida. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. Então o filho do rei Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente nos tempos em que Ezequias tinha triunfado, tinha alcançado vitória sobre o rei da Síria, vitória sobre a enfermidade. Deus concedeu vitória para o rei Ezequias sobre Senaqueribe, que era o rei da Síria, que enviou um anjo para dar vitória para o rei Ezequias. Deus enviou um anjo que feriu 185 mil assírios. Depois Deus curou Ezequias de uma chaga mortal. Mas nesse momento em que o rei Ezequias tinha obtido vitórias, ele não vigiou. Ele recebeu a carta do filho do rei da Babilônia, recebeu um presente. Capítulo 2 diz: e Ezequias se alegrou com eles. Ele lhes mostrou a casa do seu tesouro. Aqui Ezequias se alegrou, tinha bebido vinho, estava na festa, se alegrando, congratulando. Olha a vitória que eu recebi de Deus. Eu estava quase morrendo, mas eu estou aqui. Dei a volta por cima. Vou mostrar minha casa para vocês. Eu vou mostrar tudo que eu tenho aqui para vocês. E Ezequias passou a se alegrar com eles. Ele mostrou a casa do seu tesouro, mostrou a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros, coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Abriu a porta da sua casa para o filho do rei de Babilônia. Muitas vezes é assim. Você recebe um presente de Deus, Deus abençoa a tua vida, Deus te dá vitória, e é o que acontece: você expõe a sua vida para o mundo, você expõe a sua vida para a Babilônia, você abre as portas da sua casa para o mundo. Todas as vezes que você coloca na internet, nas redes sociais, todas as vezes que você expõe a tua vida nas redes sociais, você está mostrando tudo aquilo que Deus te deu. Você está abrindo as portas para que o diabo venha entrar na tua casa e roubar tudo o que você tem. Você não está vigiando, meu irmão e minha irmã. Você tem exposto a sua vida nas redes sociais.
Tudo que você faz, as viagens, a sua casa, o que você tem, você está expondo na internet. Você está expondo nas redes sociais tudo que você recebeu de Deus. E isso está despertando a inveja em alguém. Isso está despertando este sentimento de inveja em alguém. Você pode não saber, não ver, mas alguém está despertando inveja pelo que você tem. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem, a pessoa, a inveja do seu próximo. Então o que você está causando? A inveja do teu próximo. Cada vez que você expõe a tua vida, cada vez que você mostra tudo que você tem, você está despertando a inveja do teu próximo. Você está abrindo as portas da tua casa. Você está deixando o inimigo roubar o que você tem. A cobiça dos olhos. Que a pessoa vê, ela vai cobiçar. E você, às vezes, na inocência, ou às vezes na empolgação, como foi o rei Ezequias, se deixou vender por um presente, por uma carta do filho do rei, e expôs a sua vida. Escancarou as portas da sua casa. Mostrou tudo que tinha. O texto diz claramente aqui. E disse ele no versículo 4 de Isaías 39. Que foi que viram em tua casa? Perguntou Isaías. E disse Ezequias. Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Mostrou tudo o que tinha. Escancarou as portas da sua casa. Às vezes você também é assim na sua casa. Abre as portas da sua casa para todo mundo entrar. E entra no seu quarto, senta na sua cama, conhece tudo que tem dentro da sua casa. E você não percebe que isso está despertando no seu próximo um sentimento de inveja. Isso está abrindo as brechas na tua casa para que o inimigo venha lhe roubar. Ezequias abriu as portas da sua casa para o filho do rei de Babilônia. Escancarou as portas da sua casa, mostrou tudo, as suas armas de ouro. Mostrou tudo que ele tinha, não poupou nada. Tudo que ele tinha, ele mostrou. Às vezes você na inocência está mostrando o que você tem. Comprou alguma coisa, tira foto, põe na internet. Está passeando, está em algum lugar, tira foto, põe na internet. E mal você sabe que está despertando o sentimento de cobiça, de inveja de alguém que está só observando a sua vida. Muitas vezes até o ladrão está observando o que você põe na internet. Ele sabe onde você mora. Ele sabe o que você está publicando. Ele está de olho na tua vida. A hora que você está viajando, você coloca na internet, nas redes sociais, eu estou viajando, eu estou em tal lugar aqui. E daqui a pouco o inimigo vai lá na sua casa e lhe rouba tudo o que você tem. Porque você está expondo a sua vida para o filho do rei da Babilônia. Está mostrando tudo. E olha aqui o que diz aqui. Em 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 31. Eu vou ler do versículo 24 para você ver o que Ezequias tinha. 2 Crônicas 32, versículo 24.
Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias havia se exaltado, não quis mais saber de Deus, já tinha tudo, as vitórias, a cura, prosperidade, então não se importou mais com a palavra de Deus, e escancarou a sua casa para o filho do rei de Babilônia. É como diz a palavra de Deus, que a soberba antecipa a queda. O coração do rei Ezequias se ensoberbeceu. Nos momentos de vitória que temos que vigiar, tomar cuidado para o nosso coração não se afastar de Deus, achando que nós é que vencemos a guerra. E não atribuir a Deus os feitos, as vitórias. E esse foi o erro de Ezequias. Primeiro erro de Ezequias, o seu coração ensoberbeceu. A soberba da vida entrou no coração do rei Ezequias. E veja o que ele tinha. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração. Ele e os habitantes de Jerusalém e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fez-se tesouros de prata, de ouro e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudos, e de tudo que se podia desejar. Também armazéns para a colheita de trigo, e do mosto e do azeite, e estrebarias para toda a casa de animais, e currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Glom, e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, ou seja, para prová-lo, para experimentar, para saber tudo o que havia no seu coração. Deus desamparou ele, deixou ele fazer o que ele queria. Afinal de contas, ele tinha tudo. Tinha armas de ouro, tinha feito grandes invenções subterrâneas, cisternas. O rei Ezequias foi um grande construtor, mas não vigiou. Depois de todo o bem que ele havia recebido de Deus, ele não vigiou. Mas soberba entrou no seu coração. Mesmo que ele se humilhou aqui diante de Deus, que ele se arrependeu, mas a sua conduta não mostrou arrependimento. Tudo o que ele tinha, ele expôs, trazendo a glória para si, mostrando que o que ele tinha conseguido foi através da força do seu braço, se vangloriando do que ele tinha. Ele não estava glorificando a Deus quando ele mostrava isso, as suas coisas materiais para o filho do rei. Ele estava se vangloriando e não exaltando a Deus, mas se vangloriando, como se tudo que ele havia conseguido, conquistado, fosse do próprio braço dele, fosse da sua própria inteligência e sabedoria, mas não foi. A palavra de Deus diz que Deus o experimentou, que Deus desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração, ou seja, não para Deus saber, porque Deus sabe todas as coisas, mas para estar escrito aqui neste livro, para nosso ensino, para que Ezequias visse o que estava dentro do seu coração. E Ezequias não buscou a direção de Deus. Ezequias foi abrindo as portas da sua casa e foi expondo a sua vida, mostrando tudo o que ele tinha, se vangloriando, como se tudo que ele houvesse conquistado fosse da força do seu braço.
e Deus o desamparou. E quando Deus desampara uma pessoa, é como um cego que anda no meio das trevas. Não tem a luz. A pessoa está sozinha. E aí só faz besteira. Talvez a sua vida esteja assim hoje. Você deixou os conselhos de Deus, deixou a palavra de Deus e passou a andar com seus próprios pés, e Deus te desamparou para te experimentar, para provar o teu coração, para ver o que está dentro dele. E você expõe a sua vida hoje, mas dentro do seu coração existe um vazio. Dentro do seu coração falta a presença de Deus. Você até expõe algumas coisas, talvez até uma maneira de você desabafar, uma maneira de você tentar tapar o sol com a peneira. Mas dentro do seu coração existe um vazio. O seu coração não arde mais. Você já não sente mais a presença de Deus. Então você usa estes meios, esta forma, para tentar preencher de alguma forma. Para ter algum elogio, para ter alguém que venha te elogiar. Mas no fundo, o seu coração está amargurado. Pode chorar agora. O seu coração está amargurado. Você está vivendo dias de angústia. E você tenta, através desta forma, desta exposição da sua vida, você tenta preencher este vazio. Mas quem vai preencher este vazio é Deus. É o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo Jesus que vai preencher este vazio. Por isso que você fica divulgando a sua vida. Por isso que você fica expondo a sua vida, porque existe um vazio dentro do teu coração, como existia na vida do rei Ezequias, porque Deus o desamparou até para ver onde que ele ia chegar. Ou seja, Deus sabia até onde ele ia chegar. Mas para mostrar para Ezequias e para mostrar para nós o seu ensinamento, que a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então Deus deu corda para o rei Ezequias para ver o que ele ia fazer, para deixar ele viver a vida dele. E ele perdeu tudo o que tinha. Ele expôs, se você expondo a sua vida, às vezes nisso que eu falei agora há pouco, você está expondo porque tem um vazio dentro de você. Mas você não sabe que o inimigo está lá tramando roubar a sua casa, tramando entrar na sua vida. Você está abrindo a brecha para o inimigo entrar, para o diabo entrar e roubar tudo que você tem. Jesus disse que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E você expondo a sua vida, o inimigo está de olho, tramando. De repente ele entra na sua casa e rouba tudo que você tem, e você vai culpar a Deus, sendo que você não vigiou, se afastou de Deus e passou a expor a sua vida. Foi o que fez o rei Ezequias. Foi o que fez o rei Ezequias. Expôs a sua vida. Abriu as portas da sua casa. Nem conhecia esse filho do rei. Só porque recebeu uma carta de elogio. Cuidado com os elogios. Cuidado com quem te elogia. Leais são as feridas feitas pelo que ama do que o amor encoberto. Dos elogios, o filho do rei mandou a carta para o rei Ezequias. É como se escrevesse assim: rei Ezequias, você é um vitorioso, rapaz. Olha tudo que você conquistou, você é inteligente, você é sábio, você é o grande, você é o cara. Essa carta estava cheia de elogios, com certeza. A Bíblia não descreve essa carta, mas dá para entender pela história, pelo acontecimento. Ezequias se inchou, se exaltou, estava com a bola cheia. Realmente eu sou o máximo, eu sou um empreendedor. Veja as obras que eu fiz. Deus mandou um anjo que matou 185 mil assírios. E o rei Ezequias se vangloriando, como se fosse ele o Salvador, o Todo-Poderoso. E o filho do rei, com certeza elogiou o rei Ezequias. Elogiou, deu um presente. Assim que o diabo faz, meu irmão e minha irmã. Muito cuidado com os elogios, com os presentes.
Satanás, ele entra, ele se transfigura em anjo de luz. Se transfigura em anjo de luz, como se fosse uma pessoa boa. E oferta para você, te elogia, te dá presentes, mas está tramando mal contra você. Assim o rei Ezequias recebeu uma carta de elogio, recebeu presente, e ficou com a bola toda cheia. Pois o rei chegou e já estava tudo já pronto, preparado já o terreno para o diabo entrar. Depois que mandou a carta escrita, elogiando, gabando o rei Ezequias, mandou também junto presente. Comprou o rei Ezequias, já estava tudo preparado, era só entrar agora. Assim você está fazendo com a sua vida, você está expondo na internet. Você está mostrando tudo que você tem, a sua família, mostrando seus filhos, mostrando seus bens. E o inimigo só está observando, te elogiando. Daqui a pouco ele entra na sua casa e rouba tudo que você tem. E você vai reclamar para quem? Vai abrir um boletim de ocorrência? Roubaram a minha casa, levaram tudo que eu tinha. Mas você não está expondo a sua vida na internet? Você não está abrindo a porta para pessoas que você nem conhece entrar na sua casa? Vai culpar depois a Deus? Por que essa palavra, meu irmão e minha irmã, está escrito neste livro? Para nosso ensino, para que nós venhamos a seguir, a obedecer a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés. É uma proteção, é luz, clareia sobre as trevas, luz para os nossos caminhos, mostra a direção, é essa aqui. Não vá por esse caminho, não continue fazendo isso. Senão você vai perder tudo que você tem, vai perder os escudos, as armas de ferro, as armas de ouro, que Ezequias tinha armas de ouro, escudos de ouro, tinha coisas valiosas, depois ele perdeu tudo. Essa atitude do rei Ezequias fez com que o seu filho apostatasse da fé, voltando aos ídolos. Este erro do rei Ezequias desandou todos os reis futuros, até Manassés. E o povo de Israel foi levado cativo. Essa época aqui já estava chegando para o rei Nabucodonosor tomar posse de tudo. Não foi somente um pecado de um rei somente, foram vários reis. Manassés foi o pior, mas se arrependeu. Mas e os outros reis, como a atitude do rei Ezequias, como os outros reis logo à frente, e o rei Salomão lá atrás, que também cometeu erros, que fez com que Babilônia tomasse Jerusalém, levasse cativo por 70 anos o povo, os melhores que havia sobre a terra, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os estudiosos fossem levados presos. E aqui diz que ia fazer eunucos no palácio do rei. Eunucos, escravos, sem ter direito à mulher, no palácio do rei. Assim, as atitudes que hoje nós fazemos, cometemos, ela leva a consequências lá na frente, no futuro. Os tempos do rei Ezequias continuou tempos de paz, mas as consequências veio para a sua geração, como veio para a geração do sacerdote Eli. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá para aqueles que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade não é somente o adultério. A iniquidade é falar mal das pessoas, é julgar, é não obedecer à palavra de Deus. Não obedecer. Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável, diz a palavra de Deus em Provérbios. Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, de ouvir a palavra de Deus, até a sua oração é abominável. E o rei Ezequias deixou a Deus, porque Deus o entregou na sua própria vida. Viva a sua vida, Ezequias. Eu vou mostrar para você quem você é realmente. E deixou Ezequias viver. O experimentou. Deixou fazer o que ele queria. Às vezes é assim, Deus está te deixando você viver como você quer viver. Deus está deixando você viver do seu jeito, da sua maneira. Meu irmão, minha irmã, isso é muito perigoso. Quando Deus entrega a pessoa a viver por viver. Esse é um perigo.
Mas quando Deus corrige os seus filhos, dê graças a Deus por ser participantes da correção do nosso Deus. Mas aquele que está sem correção é muito perigoso. É muito perigoso, quando Deus não está te corrigindo. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. Mas aquele que não tem a correção, que Deus deixa viver, vai dando corda, vai vivendo, vai usufruindo, vai andando por caminhos longe de Deus. Isso é muito perigoso. E foi o que aconteceu com o rei Ezequias. Se afastou de Deus porque Deus o desamparou. Deus o desamparou. Segundo Crônicas 32, versículo 31. Deus o desamparou. Por que Deus desamparou? Porque diz aqui: contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Esse foi o erro do rei Ezequias. Teve tudo. Foi um grande empreendedor, o rei Ezequias. Deus lhe deu muitas vitórias, edificou Jerusalém. O rei Ezequias foi curado da enfermidade mortal. Teve sinais, o relógio de Acás. Deus lhe deu vitória, lhe deu saúde, lhe deu riquezas, abundância. Mas ele se afastou de Deus. A maior riqueza que temos, meu irmão e minha irmã, é Deus em nossa vida. Não é o ouro, não é a prata, não são as riquezas materiais. A nossa maior riqueza é Deus. Ele é a nossa porção. Deus é a nossa porção. Ele é o nosso tesouro. Não, as coisas deste mundo perecíveis, elas passam. As coisas deste mundo, elas passam. Não junteis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça consome, destrói, o ladrão rouba. Mas ajuntais tesouros nos céus, porque lá não tem ladrão, porque lá não tem ferrugem, não tem traça. Meu irmão e minha irmã, Asaf se revoltou também, porque não tinha nada, viu o ímpio prosperando. O salmista Asaf, no Salmo 73, mas quando ele entrou no santuário de Deus, ele viu o fim dos ímpios. Ele viu que Deus é a sua porção para sempre. Ele viu que Deus é tudo em sua vida. Como Jeremias: o Senhor é minha porção, nele esperarei. Oh, meu irmão e minha irmã, Deus tem tudo para nós, mas Ele quer o nosso coração reto, sincero, como foi o coração de Jó, na sua presença. Mesmo que Jó perdeu tudo o que tinha, ele tinha um coração sincero e não negou a Deus, vivendo o que ele viveu. Perdeu os filhos, perdeu as riquezas, perdeu tudo o que tinha, até a saúde, mas não negou a Deus. E Deus experimenta o nosso coração. Ele quer ver o que está dentro do teu coração, dentro do meu coração. Se é Ele, ou se é Mamon, ou se é as riquezas deste mundo, ou se é o Deus da glória. Ele quer ver o que está dentro do nosso coração. Meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, você que está ouvindo esta palavra, não exponha a sua vida. Não exponha a sua vida nas redes sociais, para não despertar a cobiça, a inveja. Não exponha a sua casa, não abra as portas da sua casa para qualquer pessoa que você nem conhece. Você não sabe de onde esta pessoa vem. Você não sabe que espírito é esse, como diz lá em Jó. E aí você abre as portas da sua casa, escancara e mostra tudo que você tem, se vangloriando, e não consultou a Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que ser hospitaleiros, mas temos que ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. Não abra sua casa para qualquer pessoa que você nem conhece. Muitas vezes você abre a porta da casa para uma pessoa e deixa essa pessoa lá na sua casa, e essa pessoa pode causar um mal em alguém na tua família. Pode causar um mal em alguém. Vigia, meu irmão e minha irmã em Cristo. Sede prudentes como a serpente e simples como a pomba.
É a palavra de Deus que está falando ao teu coração. Não é este homem que está pregando, este pregador. É só apenas um jumento pregando a palavra. Mas creia, dá crédito. Dá crédito, meu irmão e minha irmã, à palavra de Deus, no que está escrito neste exemplo do rei Ezequias, que mostrou tudo o que tinha porque recebeu uma carta do filho do rei. Uma carta de elogios. Recebeu o presente, já antecipando o diabo, já preparando o terreno para entrar na casa dele. Cuidado com os elogios. Cuidado com as pessoas que entram na tua casa. Vigia. Ezequias perdeu tudo o que tinha depois, porque abriu a sua casa. Abriu a porta da sua casa para o filho do rei de Babilônia. Às vezes você está abrindo a sua casa para o mundo. O mundo está entrando. Os conselhos de ímpios estão entrando na sua casa através do rádio, através da televisão. Está entrando conselhos de ímpios. Outro tipo de fé, outro tipo de ensinos que está entrando na tua casa, que ensina outras coisas que não está na palavra de Deus. Você está procurando em outra fonte, você está cavando uma cisterna rota que não retém chuvas, você está abrindo a porta da sua casa para a Babilônia entrar. Não faça isso, meu irmão e minha irmã. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você coloca dentro da sua casa. Ezequias deixou entrar o filho do rei. Quantos filhos do rei do rei da Babilônia que está entrando na sua casa? E você não tem percebido. E está entrando na sua casa sorrateiramente. Não é a raposa que destrói o vinhedo, como dizem em Eclesiastes, mas é as raposinhas. São as raposinhas que destroem o vinhedo, porque está em flor. As coisinhas pequenininhas que vai entrando na sua casa e vai destruindo e vai roubando tudo o que você tem. Na inocência você publica as coisas na internet e vai mostrando fotos, os lugares que você está indo, ou as coisas que Deus tem te dado, e quando você for perceber, o inimigo já roubou tudo o que você tem. Vigia, meu irmão e minha irmã. O rei Ezequias tinha tudo. Ele teve tudo que Deus lhe deu. Deus lhe abençoou grandemente, mas ele não vigiou. E mostrou tudo o que tinha. Depois você pode ler também essa história real que aconteceu, história com H, este exemplo, em 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis 20 também descreve sobre todo esse acontecimento que Deus deixou registrado nas Escrituras para o nosso ensino, para redarguir, para corrigir, para nos instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e entendido em toda a obra, compreendendo a palavra de Deus. Guarde estes conselhos da palavra de Deus no teu coração. Não deixe o inimigo roubar esta palavra, esta semente. Mas vamos colocar em prática esta palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, graças te damos pelos teus conselhos, ó Pai, que nos tem ensinado, ó Deus, a viver neste mundo, a ser prudente como a serpente, simples como a pomba, e vigiando o tempo todo, para que o inimigo não venha roubar aquilo que o Senhor nos deu, para que o nosso coração não venha se ensoberbecer, porque através da soberba antecipa a queda. Ó Deus da glória e santo, guarda, Senhor, estas almas em teu nome. Que o teu Espírito Santo venha falar mais aos corações destes ouvintes, desses irmãos, dessas irmãs, que o Senhor venha trabalhar nesses corações, ó Deus, de acordo com a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, seja engrandecido, glorificado o teu santo nome, através desta palavra, receba a glória para si, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor do Senhor Jesus e o conselho da sua palavra permaneça em nossos corações para a vida eterna. Deus seja louvado. Amém.